Que Deus fala conosco. Oramos em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu. Pois, nosso Pai, Senhor, deixe que a sua presença, Senhor, possa estar no nosso meio, que habite, Senhor, que nos dirija no que tudo nós vamos fazer, Senhor, porque Tu és o dono de tudo, Senhor. Obrigado. Razão pela qual te demos a honra de Sarabachara. Viemos se prostrar perante a Ti, Senhor, porque Tu mereces toda a honra. Começa a orar. Razão pela qual Deus é bom. 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 E calabalabro. O Senhor, eis-me aqui pra te adorar. O Senhor, eis-me aqui pra te adorar. Perante a Ti eu me prostro. Eis-me aqui pra te adorar. As minhas mãos eu levanto. Eis-me aqui pra te adorar. Oh, canta, Senhor, 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 eis-me aqui pra te adorar. Oh, canta, Senhor, 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 eis-me aqui pra te adorar. Oh, perante a Ti eu me prostro.
Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Te louvamos de todo o coração. toluweyo na motema mobimba, Declaramos esse programa abençoado. déclarer programme epambolami. Nos conectamos com aquilo que está acontecendo na fonte Kinshasa. Se connecter na oizo salema na source na Kinshasa. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Pedimos a mesma graça, tu sengi même grâce, a mesma unção même onction funciona nesse lugar et fonctionner na wesika. para julgar toda derrota em nome de Jesus. Pona ko juger ba échec nyonso au nom de Jésus. Destruímos todos os planos de Tu détruire plan nyonso ennemi, Declaramos a vitória esta noite tu déclarer victoire na butwa lelo. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Te agradecemos pela chuva, On peut se merci pour Nambula, porque a cidade estava muito quente. pour ville ezalaki moto makasi. Te agradecemos. On peut se Milhão de merci 1 vezes. million de fois. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Pai, consola para aqueles que a chuva trouxe problemas. Papa consoler ba oyo mbula esaleli baku pona bango. Que a tua graça se manifesta Grâce na yo se e manifester. consola todas as famílias com problemas. Consoler toutes les familles ezana ba problème. Mas por nós te dizemos obrigado. Pona biso tolobi na yo merci. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Chuva de palmas. Jetela nzambe maboko makasi. Será que pode abraçar 3 pessoas a desejando boas-vindas na noite do julgamento? Est-ce que vous koyamba 3 personnes loba boye malamu na nuit ya jugement? Mes. Todos que estão fora para entrar. Aleluia! Glória a Deus. Gloire à Dieu. Ontem, quinta-feira, a solução. Lobby, j'ai dit solution. Quando eu dobrei o joelho aqui, na oração, Na prière. quase todas as crianças Bana nyonso amiki presque. estavam aqui rodeando comigo, a me olhar. Bazingi ngai bazosala. Aleluia! Foi uma bênção ontem. Ezalaki lipamboli lobi. Enquanto os mais velhos estão a fugir, os mais novos estão a orar. Tangu mikolo bazokima bana mike bazoya. Amém. Amen. Foi uma grande bênção. Ezalaki Quero desejar as lipamboli. boas-vindas para vocês. Nangina souhaiter bienvenue pona yo. Amém. Amém. Realmente vocês são abençoados. Réellement bossa béni. E parabéns para vocês. Et félicitations pour Nabino. Com essa grande chuva, Nambula oya a makasi. responder a este convite tem que ser um cristão que tem maturidade. Pour répondre à l'invitation et aux à la chrétien aux à la maturité. Aleluia. Amen. Aleluia.
Amen. E cada de vocês merece uma bênção. Et chacun de vous a son mérité l'ipamboli. Receba a bênção Yamba l'ipamboli. como Pai neste lugar. Lokola papa na O wesika. meu coração te abençoe. Motema nanga epamboli yo. Da forma que você vem honrar este convite, Dengo honorer invitation yo. que Deus também te honra. Zambe pe a honorer yo. Abençoa a tua família. Apamboli famina yo. Deus abençoa a tua casa. Apamboli ndaku na Deus yo. abençoa a tua vida. Zambe apambola vina yo. Que tudo que era difícil torna Nyonso oyo fácil. ezalaki difficile comme facile. Nunca mais será derrotado. Jamais okoéchouer. Receba o sucesso, Yamba a succès, vitória, victoire, a prosperidade, prospérité, a boa saúde, bonne santé, a longa vida. longévité, In Jesus' name. au nom de Jésus. Deus me meteu no coração. Nzambe atianga na motema. Teremos programas especial que será intitulado Longa Vida. Tokozala na science spéciale oyo eza nommé longue vie. Amém. Amen. Ali só falaremos do segredo como viver muitos anos sem que ninguém te matar ou algo te destruir. Kuna tokoyekola basekret comment kovivre longue vie sans Porque há uma moto batalha. po eza bataille. Amém. Amen. Em particular aqui na África, En particulier en Afrique, com muitos ataques, com condições de vida, parece estamos a reclamar para nos tirar muito cedo. avec beaucoup des attaques, difficultés, c'est comme si bazo benda biso na makasi tokufa avant. Mas ninguém vai te matar antes da idade. Mais mututi akoboma yo avant l'âge. E por isso vamos fazer aliança com Deus para uma longa vida. Yango tokosala alliance na Nzambe pour longue vie. E vamos a aprender os segredos para longevidade. Et tokoyekola Longue basekret vida. pour la longévité. Merci, papa. Que Deus vos abençoe. Nzambe apambola Vamos tomar os bino. assentos. Tozwi Quase a bisika. clima está muito boa, se podemos desligar esses ventinhos. Amém. Quem não veio é na conta dele. Oyo aete eza na compte na ye. Os outros talvez problema de transporte. Misusu ntango mosusu eza problème ya E batransport. eu quero todos os irmãos que estão ali para passar aqui. Desliga aquele ventinho. Shalom. Shalom. A paz do Senhor. Amen. Esta noite quero partilhar convosco acerca do julgamento contra toda a derrota. Na butu lelo nalingi na partager na bino sur jugement contre tout l'échec. O versículo que vamos utilizar esta noite é Salmos 35, Tokotanga na butu lelo na Psaume 35. começando no verso 18 Tokobanda na verset 18 até o verso 26. jusqu'à 26. Mas o versículo que nos interessa mais será 23 e 24. Mais verset ezo intéressé biso lelo eza 23 et 24. Abre a tua Bíblia, Salmos 35, Psaume 35, verso 18 a 26. verset 18 à 26. Eu te louvarei na grande assembleia, entre muitíssimos povos te celebrarei. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Não. 18. Ok, 18. Je te louerai Merci. dans la grande ensemble. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Amém. Amen. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aquele que me aborrece sem causa. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Aleluia. Essa é uma oração a fazer esta noite. Ou esa prière ya kosala na butu ya lelo. Não fale de paz, mas traga enganos contra
os pacíficos da terra. Car ils ne tiennent un langage qui ne point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre le gens tranquille du pays. Amen. Amen. Essa gente, esse é o trabalho deles. Bato oyo eza musala na bango. Sempre engana, combate os pacíficos da terra. Toujours bakombataka bapacificateur ya mabele. Verso 21. Verset 21. Escancaram a boca contra mim e dizem: os nossos próprios olhos ouvirão. Ils ouvrent contre moi leur bouche et ils disent: nos yeux regardent. Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te afastes de mim. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Verso 23. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Quem diz amém? Esse versículo é para ele. Oya lobi amen, verset oyo eza Vou vrai. repetir. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Deixa que esta noite que Deus defenda a sua causa. Tikana butwa lelo nzambe a défendre cause. Verso 24. Julgamento segundo a tua retidão, ó Senhor, Deus meu, não deixa que se regozijam sobre mim. 24. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Não diga em seus corações agora sim, cumpri-os o nosso desejo. Não diga, nós o devoramos. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, oh voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Diga amém. Amen. Nenhum inimigo que vai fazer festa porque te conseguiram. Ennemi mon côté à cause la fête pour bakokio. Esse amém é muito bom. Amen. Essa oração era a oração de alguém que conhecia o julgamento contra a derrota. Oyo ezalaki prière ya moto ayebi jugement contre échec. Que diz a Deus para acordar. Alobi na nzambe alamuka. Parece que Deus estava a dormir. C'est comme si nzambe azalaki Ele olala. diz para Deus despertar Alobi nzambe alamuka, e para lhe julgar. a juger. Para que Deus defenda a sua causa. Pour nzambe a défendre cause na ye. Esta noite, Na butwa lelo. eu quero que Deus se levanta Alingi nzambe atelema. e defenda a sua causa. Pe a défendre cause na yo. Essa amém é muito fraco. Amen. Que Deus acorda esta noite Nzambe atelema na butwa lelo. e defende a tua família. Et puis à défendre famille na yo. Defende a tua situação. À défendre situation na E a yo. única maneira de fazer é julgar a situação. Unique moyen ya kosala eza kojuge. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quero vos partilhar coisas que Deus falou comigo há uma semana. Nangina partager na bino makambo nzambe alobi na ngai ya 8 semaines. As novas coisas a conhecer acerca da derrota. Vou começar lá. Les nouvelles choses à connaître sur Non. l'échec. 9 coisas 9 choses a conhecer à connaître. acerca da derrota. É o julgamento contra a derrota. 9 choses à connaître à propos de l'échec, des jugements contre Non, je l'échec. peux mettre ça à cause de l'échec. Sur l'échec. C'est ça que je veux. 9 choses à connaître sur l'échec. Amém. Amen. Quais são as coisas a conhecer acerca da derrota? Quelles sont les choses à connaître sur l'échec? Deus me ensinou, escrevi 9, talvez não estou a meter ponto. Para mim quero partilhar 9 e depois vou encerrar alguns segredos contra como que alguém pode vencer a derrota. Depois vamos encerrar para o serviço. Et l'obité que souki na 9, mais pour nangai na kopesa bino 9, après na ko conclure
pona koyeba makambo tokoki kosala pona combattre jugement contre A l'échec. primeira coisa a conhecer: Première chose à connaître, as derrotas não façam parte do plano de Deus para nossas vidas. échec ezo faire partir ya plan ya Nzambe te pona ba vie na biso. O que se chama derrota Oyo babengi échec não faz parte do plano de Deus ezo faire partir te na plan ya Nzambe para nossas vidas. pona ba vie na biso. Jeremias 29:11, Jérémie 29:11, 3 João verso 2. 3 Jean 2, Jeremias 29:11 diz: Jérémie 29:11 quando lobi. Deus diz, eu conheço os planos, Tant Nzambe alobi, je connais le projet, eu conheço je pensamentos connais le pensée, que eu tenho para vocês, oyo naza nango pona bino, são planos de felicidade, eza ba projet ya bonheur não é de maldade. et non de malheur. Deus já definiu quais são os seus planos. Nzambe si a définir ba plan to ba E projet o na ye. plano de Deus para você não é ser derrotado, não é sofrer, são planos para felicidade. Plan ya Nzambe pona yo eza koéchouer te, eza malheur te, mais eza bonheur. Alguém está comigo? Amen. No terceira carta de João, João verso 2 diz: eu desejo. Verso, capítulo 1, texto 1, capítulo 1, verso 2. Na 3 Jean 2, Bible lobi, Eu desejo que tudo corre bem. je désire que tu prospères à tous Esse é o égards. desejo de Deus para ti, para mim. C'est ça désir ya Nzambe pona yo pona Que nga. tudo que você faz corre bem. Nyonso yo kosala ekende malamu Avança na vida. et avancer na vie. Qualquer projeto que quero fazer, Deus está te desejando que tudo vai bem. N'importe quel projet olingi osala Nzambe azo désirer ezala malamu. Filhos, Alors bana, queridos, bien-aimés, seja o que for, não aceita derrota na tua vida. nini ekoki koya nyonso ekoki kokoma koaccepte échec te na vie. A derrota não faz parte do plano de Deus para os seus filhos. Échec ezo faire partir ya plan ya Nzambe te mpo na bana na ye. É por isso esta noite tem que orar para o julgamento contra a derrota. Yango na butwa elo fosambela mpo na jugement contre échec. Alguém está comigo aqui? Amen. Aleluia. Amen. Ainda é muito cedo. Se você dormir assim é muito suspeito. Tozala no avance. Metemos o programa cedo para que todo mundo, ninguém pode dormir para receber a palavra. Tsaki programme ebanda avant pour moto alala te biso nyonso to recevoir Quem diz parole. amém recebe essa graça. Amen. Querendo ou não, Olinga tote os planos de Deus vão se cumprir na tua vida. ba plan ya Nzambe ko s'accomplir na vie na yo. Estes planos da felicidade, Ba plan de da bonheur bondade, vai se realizar de cada um na tua vida. ekokoma moko moko na vie na yo. Amém. Amen. Ponto número 2. Deuxième point, A segunda coisa a conhecer: deuxième chose à connaître, Deus nunca será contente das nossas derrotas. Nzambe akozala jamais content na ba échec oyo ezokomela biso. Deus nunca será contente Jamais akozala ou content. nunca se alegrar To jamais akosepela das nossas derrotas. na ba échec na biso. Ao contrário, as nossas derrotas dá a Deus raiva. Au contraire, ba échec na biso epesaka Nzambe kanda. Marcos 9, Marc 9, 14 a 18, 14 à 18, em particular o verso 18, en particulier verset 18. Jesus ficou chateado contra os apóstolos porque não conseguiram nada. Yesu asiliki contre ba apôtre po bakoki eloko te. Não conseguiram expulsar demônios. Bakoki te kobengana ba démon. Essa derrota, Jesus começou a lhes ralhar, lhes chamou da geração incrédula. Échec wana Yesu asiliki agangeli bango abengi bango baza ba race d'incrédule. Jesus diz: até quando vocês estarão comigo? Até quando vou vos suportar? Jésus alobi jusqu'à quand bokozala na nga, jusqu'à quand na ko supporter bino. Então, queridos, Deus não é contente da tua derrota. Alors Nzambe aza contenté na ba échec na yo.
Quando filho de Deus está sendo derrotado, ntango mwana nzambe azoéchoué, está a perder a vitória, azoperdre ou victoire, faz as coisas que não avançam, soit tozosala makambo ezoavance te, Deus nunca será contente. nzambe jamais akozala content. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen, nzambe apambola ye. Terceira coisa a conhecer: Troisième chose à connaître, as derrotas échec são projeções dos inimigos contra nossas vidas. eza projection ya ennemi contre bavi na biso. As derrotas Échec são projeções eza projection, ou ataques soit attaque, ou encantamentos soit chantement contra as nossas vidas. contre bavi na biso. Como a derrota não é o plano de Deus, Comme échec eza plan nzambe te, como Deus não é contente das nossas derrotas, comme nzambe aza content te na baéchec na biso, então as derrotas ou Alors, as derrotas baéchec são projecções eza projection dos inimigos, ya baennemi, são encantamentos eza chantement contra nossas vidas, contre bavi na são biso, ataques eza attaque contra nossas vidas. contre bavi na Os biso. irmãos que estão a participar nos cultos matinais, Bandeko bazo participer na baculte o pastor matinal. Guilherme está a falar conosco acerca do impacto da libertação. Pasteur Gilazo te abiso sur l'impact de la délivrance. E ele nos falou acerca dos ataques. Alobeli biso concernant l'attaque. Por que precisamos da libertação? Pourquoi tous en a besoin de délivrance? Descobrimos que uma das razões é para que nós saímos dos limites que os demônios estão colocando nas nossas vidas. To découvrir mon quoi ba raison eza poto longwa na ba limite o ba ennemi bazotie la biso. E ele se referiu com aquela jumenta que estava amarrada, A se référer na Jibio Asalaki arrêté, mas que estava destinado para entrar em Jerusalém, mais Asalaki destiné pour kota na mas Jérusalem. estava preso Mais Asalaki durante prisonnier. anos. Des années et des années. Aleluia! Amen. Até que Jesus chegou, Jusqu'à ce que Jésus a mandou promis. pessoas para desamarrar. Atindi batuba délié. Existem pessoas que devem ser desamarradas Ezana bato bazana besoin kozala délié. para ter êxito na vida. Pour na réussir na vie. É isso que vai acontecer depois desse ensinamento. Yango ekokoma après cet enseignement. Vai me perguntar como, pai? Okotuna comment papa? Lucas 22, Luc 22, 31 a 32. 31 à 32. Jesus diz a Simão Pedro. Jésus alobi na Simon. Diz Pedro, Simão, Alobi Simão, Simon. você está a comer, Yozolia. vocês estão a dormir, Ozolala. mas o Satanás está a te reclamar. Mais Satan yaki ko réclamer yo. Alguém está comigo? Mutumoko azana. Está a lhe reclamar para quê? É para derrota. Azo réclamer pour nani? Pour un échec. Você quer avançar, Yolingo avancer. mas o diabo está a te reclamar. Mais diable azo réclamer yo. Você quer casar, Olingo bala. mas ele reclama o teu Ya azo casamento. réclamer mariage. na yo. Você quer prosperar na vida, Olingo ko prospérer na vie. existem forças que te reclamam. Mais ana ba force ezo réclamer yo. Isso que te chamamos que as derrotas são projeções. Yango tobengi ba échec eza ba projection. É como o filho de Israel. Eza lokola bana Israël. Quando saiu do Egito, Tant babibi na Égypte. tinha destino. Bazalaki na destinée. Aleluia. É para entrar na terra prometida. Destination ezalaki kokende na terre promise. Mas eles encontram no caminho obstáculos. Mais bakuti na chemin ba obstacle. Número 23, 23. Nombre 23, 23. A Bíblia diz que o encantamento não vale nada contra La Bible dit Israel. l'enchantement ne peut rien contre Israël. Significa Elinkoloba, o rei Balac le roi Balak foi alugar profeta a loué un prophète só para vir projetar, kaka pona ko projeter, para fazer encantamento contra o povo de Deus. pona ko sala ba chantement contre le peuple Eu de disse Dieu. número 23, 23. Alobi na nombre 23, Estamos 23. sentados, Tovandi, você está fazendo uma viagem ozo sala no voyage. ano 2019, L'année 2019, mas existe alguém mais en abatu. num canto qualquer, Na kwemoko, só está a lançar palavras, bazo tinda maloba, está a invocar mal coisas, bazo invoquer ma para que tudo não dê certo na tua vida. Poni on se simate na vie na É yo. isso que é a
base de muitas derrotas. yango base ya ba échec belé. Os encantamentos diabólicos. Ba enchantement diabolique. Se você não quer orar, Soki olingi kosambela te, a derrota é uma realidade. échec eza réalité. Existe pessoa fracassida. Eza na bato baza affaibli. Pessoas, tudo que ele faz não dá certo. Bato nyonso bazosala E se nós acompanhamos, soki tolandeli não é o plano de Deus, eza plan ya nzambe te, mas existem inimigos eza na baennemi que estão a fazer isso. oyo bazosala yango Contra a tua saúde, contre santé contra na o teu yo, casamento, contre mariage contra a na tua yo, família, contre famille na que yo, nada avança. et rien n'avance. Pode estudar, Koyi pode kotaka, ter koyi relacionamentos, kozala na barelation, nada que vai produzir. eloko te É ekoproduire. por isso precisamos do julgamento Na yango toza na besoin ya jugement de Deus. ya nzambe. Está a entrar? Não quero gritar muito esta noite, Nalingi te koganga mingi na mas butu quero ale. deixar lições de vida para você próprio ficar revolucionado e a combater. Nalingi kopesa leçon en vie, yo moko ozala révolutionner puis yo combattre. Ponto número 4, coisa a conhecer. Quatrième point à connaître, O julgamento de Deus jugement de Dieu sobre as nossas derrotas sur ba échec na biso está ligado com os nossos inimigos. eza lié na ba ennemi na biso. Repito, À répéter, julgamento de Deus jugement de Dieu contra as nossas derrotas contre nos échecs está ligado com os nossos inimigos. eza lié na ba ennemi na biso. Como são os inimigos que são na base da nossa derrota, Comme ba ennemi nde baza na base ya ba échec, se Deus quer julgar a derrota, significa que vai julgar as fontes, os produtores dessa derrota. soki nzambe alingi ajuge échec akojuge basource baproducteur ya échec wana. Êxodo 12, Exode 12, 12 a 13. 12 à 13. Quem estava na base de bloquear os filhos de Israel? Nani azalaki na base ya blocage ya bana Israël? É o faraó, C'était Pharaon, os egípcios ba égyptien e os seus deuses. na banzambe na bango. Para que Deus liberte o seu povo, deveria julgar essa gente. Po nzambe a délivrer peuple na ye, il a fallu ajuger bato wana. Julgar os egípcios, Koejuge ba égyptien, julgar os deuses deles. koejuge banzambe na bango, Isso que aconteceu. yango Deixa esali. que esta noite, Sika na butu quando alelo, chegar 0 hora, tango 0 heure foi ezokita, uma noite que Deus julgou todo o Egito. ezalaki butu moko nzambe ajuge ba égyptien A nyonso. minha oração, Prière na nga, quem te criou derrotas na vida, oyo akreelaki yo échec na vie. que Deus se levante esta noite Nzambe atelema na butu alelo, e defenda a sua causa. a défendre cause na yo. Ponto número 5. Cinquième point. Será que estamos a comer bem? Maintenant, Hoje estou a pregar como professor. l'on a sauté à comme professeur. A quinta coisa a saber, Cinquième chose à connaître, as derrotas ba échec não podem fazer parte dos vocabulários diários. ekoki kofaire partir te na vocabulaire ya jour au jour ya tous les jours Merci. ya mikolo na De mikolo. dia, de cada dia. Melhor C'est-à-dire dizer. ekoki kozala te vocabulaire Eu quotidien ya disse vie na yo. merci quotidien. É isso que eu estava por a palavra. Cotidiano. As derrotas não podem fazer parte do que? Dos vocabulários C'est-à-dire ba échec ekoki kofaire partir te na vocabulaire de cada dia. ya quotidien Por ya amor jour. de Deus, Pour l'amour de Dieu, igreja me escuta. église écoutez, Enquanto que a tua mente não mudar, pendant que mutu na yo, mente, pensée na yo nanu échanger te, há muitas coisas nós próprios, por falta de conhecimento, abrimos a porta.
Il y a beaucoup de choses. Bisomoko, par manque de connaissance, n'est au fongoli ba porte. Amém. Amen. Já sabes que a derrota não é o plano de Deus para ti, para mim. Et si vous avez que chèque est un plan et un métier pour nous, Alguém está comigo? amen. Já sabe que as derrotas são projeções dos inimigos contra Et si vous nós. avez que chèque est une projection et un ennemi contre vous. Agora, Maintenant, se a derrota não é o plano de Deus, ce qui est chèque est un plan et un métier, então não pode ser a tua linguagem a confessar esse vocabulário, essa palavra derrota não pode ser citado na tua boca. c'est-à-dire, le col est un plan et un métier. Échec na vie na yo, au quoi il faut confesser en côté. Me ajuda, Futi, quero leitura aqui. Joel 10. Joël 10. Não, 3, verso 10. Joël 3, 10. Joel capítulo 3, verso 10. Joël chapitre 3, verset 10. Isaías 33, verso 24. Ésaïe 33, 24. Isaías 33, 24. Ésaïe Que ela 33. tem que arranjar Isaías. Começa lá, Futi. Joel Joël capítulo 3, chapitre 3. verso 10. Alguém está comigo? Amen. Fala no teu irmão, não confessa coisas que Deus não preparou para ti. Lobana ndeko na yo ko confesser te makambo nzambe a préparé te pour na yo. Joel capítulo 3, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos. 10, é isso? 10. Verso 10. De vos aïeux forgeurs des épées et de vos serpes le lancent. Que le faible dise, je suis fort. Merci. 10. Transforme os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Amém? Até que o fraco diz, ele é valente. Ba faible baloba, nous sommes de vaillants. Deus te mandou confessar a fraqueza? Est-ce que Nzamba tinyo confesser faiblesse? Deve ser o teu vocabulário? Est-ce que fais à la vocabulaire? Seja que as coisas não estão dando certo. Même Esse si- vocabulário Makambo ezo simbate, mais vocabulaire maloba a wana. dizer que não está dando certo, Koloba kezo a dizer que simbate. está mal, Koloba a kezamba dizer te. que não vai dar. Koloba keko Esse simbate. vocabulário Vocabulaire wana. não pode ser Ekokite kozala. uma linguagem diária. Langage quotidienne. Bozoka makambo nazoteya. Amen. Amém. Amen. Que o fraco, apesar de estar fraco, diga o quê? Que ele é forte. Que le faible, malgré qu'ils sont faibles, qu'ils disent nous sommes forts. Que aquele que não tem dinheiro declare que ele quer milionário. Muto azana mbongo te a déclaré je suis Estou millionnaire. pregando alguém aqui. Azote a mutuawa. Aquele que ainda não casou, declare que é casado. Oh nano abalité a déclaré je suis marié. Fala comigo, essa é a linguagem de Deus. Loba on est Fala langage. comigo, yanza. esse é o vocabulário de Deus. Loba o esa vocabulaire yanza. Cada dia Chaque jour, você tem que declarar il faut que déclarer eu estou forte. que je suis fort. Eu não estou doente, Nasa malade, estou de je saúde. suis en bonne santé. Esse é o nosso vocabulário. Yangonde vocabulaire. O que se chama derrota deve desaparecer na tua boca. Oyo babenge chèque, il faut disparaître na munoko na yo. Não, eu que vi não amém bem. Amen. Fala o teu irmão, impactar aqui nessa igreja. Loba ndeko en particulier dans cette Todos os église. membros da MIFA, Ba membre réunion sur ou Afrique, FIME Internacional, au film international, são especialistas a falar positiva. bazaba spécialiste ya koloba positif. Esse é o nosso dom. Yango eza Se don na você biso. fala o contrário, não usa o nosso vocabulário, você é suspeito. Soki ozala le contraire ya vocabulaire na biso oza suspect. Seja que não tem sal em casa, fala que temos muito sal. Ata mungu eza te na ndako mpo loba mungu eza ebele au nom Temos de muito Jésus. dinheiro. Mungu eza ebele au nom de Jésus.
já pagamos a casa em nome de Jesus. Et si tu futinda au nom de Jésus. Fala comigo o vocabulário de Deus. Le bas vocabulaire de Dieu. Isaías diz o quê? Que há lá. Isaías 33, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Hum. Nenhum habitante de Jerusalém dirá: Hum. Estou Tira, doente. tira mesmo Jerusalém, meta a Mifa. 24. Nenhum habitante da Mifa dirá: Estou doente. O povo que lá habitar terá o perdão das suas culpas. Não estou ouvindo, amém? Amém. Amen. Nenhum habitante da Mifa dirá: Estou doente. Aucun habitant de Fim ne dit je suis malade. Esse vocabulário doente, estou Vocabulaire doente, je suis malade não deve ser pronunciado na tua boca, na tua casa, aqui nessa igreja. jamais que kozala prononcer na munoko na yo na ndako na yo awa na église. Estou pregando princípio alguém. Nazotea ba principe na moto Estou a moko. falar as coisas a conhecer acerca de derrota. Nazoloba les choses à connaître sur l'échec. Muito de nós, Mingi na biso o que está acontecendo conosco são palavras negativas. oyo ezokomela biso ce sont des paroles négatives. E o inimigo aproveita com aquilo. Ennemi aprofitaka na yango. Mateus 12, 37 diz o quê? Matthieu 12 37. Hã? Pelas tuas palavras. Par tes paroles, Significa pelos teus vocabulários. c'est-à-dire par tes vocabulaires, Serás condenado tu seras condamné ou justificado. ou justifié. Então, queridos irmãos, Alors, bien-aimé, se quiser vencer a derrota, ce que l'igno long échec, tem que mudar a tua maneira de falar. il faut changer ta façon de parler. Fala no termo, muda o vocabulário. Lobana ndeko, changer langage. Não estou ouvindo nada aqui esta noite. Changer langage. Quem pode gritar mais alto? Changer langage. Quem pode gritar, eu sou forte. Nani akoyeko ganga, je suis fort. Eu sou abençoado. Je suis béni. Quem pode gritar, é a minha vez. Nani akoyeko ganga, esa tournanga. Quem pode gritar, ninguém me mata. Nani akoyeko ganga, motote Quem pode akobanga. gritar, viverei muitos anos. Ganga nako vivre beaucoup. Quem pode Longtemps. gritar, sou a luz do mundo. Ganga, je suis la lumière Quem du pode monde. gritar, eu sou espírito. Je suis un esprit. Ninguém mata espírito. Motote abomaka esprit. Mekalabashandarababa. Aleluia. Confessa. Confesser. Eu estou a falar o vocabulário derrota, doença, Vocabulaire Problème. échec, malade, deve problème. desaparecer. Il faut et disparaître. Você que é casado, Yo yo za o marié. vocabulário divórcio tem que sair da tua boca. Langage to vocabulaire parole oyo divorce il faut longwa na monoko na yo. Muita gente não se controla quando fica chateado. Bato mingi ba se controlaka te A herbacide. palavra é semente. Não se lembram? Maloba eza semence. O que você está semeando vai fazer o quê? Oyo ozo seme okosala nini? Aqui nesta casa eu vou sair. Awa na ndako. O diabo nakobima. também está a ouvir. Diable pas oyoka. Vale a pena mesmo nos separarmos. Faut que tokabwana. Acabou mesmo. Esili Não vraiment. vamos mesmo nos casar mais. Toko Sim. continue lisusu te. O que homem semeia Oyo moto azolona vai ser feito. yango akobuka. Alguém avisado controla bem a sua boca. Moto oyo aza avise, averti, akontrolaka munoko na ye. Deixa-me vos mostrar uma palavra que está me chocando, pastor Guilherme. Tika nalakisa bino parole moko ezoshokenga. Provérbio 6. Proverbe 6. Abra a tua Bíblia. Estou a pregar a alguém?
olha termo lhe fala, o que você anda a confessar cada dia? Lhe fala, lhe olha mesmo, lhe pergunta. Talande kono tuna enini yo confessa. Os teus vocabulário diário é o quê? Vocabulaire na yo ya jour. Quando você acorda, o que você declara? Tangu yo la muka ko declara nini? Tem muito dinheiro ou não tem dinheiro? Osana mbongo ebele, tozana mbongo te. És abençoado ou não? Osa béni ou non? Estão a rir, mas você sabe o que eu estou pregando. Oso seka moyebi nini nazoteya. Muita gente confessa coisas negativas. Bato ebele ba confessaka ba chose eza négative. Ou aqui nessa família ninguém me ama. Apena na famille mutu alinganga te. Você próprio declarou, ninguém vai te amar. Yo moko lobi siko olingi nani alinga yo. Tokolingo te. Há coisas filho de Deus não pode repetir, pode cometer por erro, mas de repente tem que corrigir. Eza na eloko mwana nzambe okoki kosala yango te. Soki okommettre erreur sur les champs, longola yango. Aleluia. Amen. Esqueci a falar. Te nabosana É te. assim. Eza boye. Meu Deus Mon Dieu. vai continuar a vos abençoar. Ako continue kopambola bino. Nunca me levantei aqui para vos baixar, nunca. Jamais na telema wapona kitisa bino. Cada dia anda a falar positivamente para vossas vidas. Chaque jour nalobaka positivement pona Porque ba eu vie na bino. conheço o poder da palavra, da língua, vocabulário que ela. Nayebi puissance ya parole. Quando você vai no teu serviço, senta naquela cadeira, diz, aqui ninguém me tira, nem o patrão, nem até na minha própria vontade. Tango ke na musala na kiti no musala loba awa mutu akolongola nga aza te ni patron ti volonté na nga ekosala. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. E se o patrão cometeu o erro, foi de viagem, deixou no lugar o teu chefe, acabou, senta ali e diz, aqui vou ficar para sempre. Soki chef na voyager na erreur atio na esika na ye lobela kiti wana awa nga kole simante na kolongwa te. Como me deixou interim, não vou fazer interim, vou tornar principal aqui, acabou. Otenga na sala intérim na tikali ya libela. Esse é o vocabulário da fé. O eza vocabulaire ya foi. Diz o quê? Provérbio quanto? Quero todas as linguagens, agora mesmo. Verso 1, 2. Precisa do verso 2. Verso 2, provérbio. Proverbe 6, 2. Será que vocês abriram a Bíblia ou não? Amém. Sim, vamos lá. Diz o quê? 2. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Dando a sua palavra, você agora está preso Ah? Do quê? nessa armadilha. Você está quê? Preso nesta armadilha. nesta armadilha. Xangaramama. Muita gente são presos das suas prison palavras. à cause ya ba parole na Você o bango. quê? Tangangafu. 2. Ficaste vinculado à tua palavra, Ficaste o quê? vinculado Vinculado à tua à tua palavra palavra. E agora? e obrigado ao teu compromisso. Meu Deus. Está obrigado ao teu Compromisso. Forte vai. Version Français. Tob. Oui, papa. Tob. Si tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche, Yoka. Se você se lançou na rede pelas palavras da tua boca. Yeah? si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche, 3. Kangamtite piégé. Piégé. Merci. Você próprio se meter na armadilha. Alguém está Yo comigo? moko mikotisi na piège. Lingala, papa. Ofungule micro. Tani mbolembaga vatoza 23h. yeba te maloba na yo pe elaka na yo ekangi yo lokola motambo. Bobetela Yesu mabu. Nazoteya nani na butoyi. Amen. Maloba na yo na elaka no esali nini? Ekangi yo Ekangi yo lokola mutambo.
Nani akofongola? Mas velho. Dois. Fala o teu irmão. Você próprio que se meteu na rede. Yo moko mikangi okotisi na Através filet. do quê? À travers nini? Andam ler a Bíblia. Há uma semana esse versículo está me deixando mal disposto. Une semaine, verset oyo ezotianga mal à l'aise. Só que na talha de Jesus. As tuas palavras vão te meter o quê? No quê? Maloba na yo moko na rede. ekotia yo na piège na Você filet. fica preso. Okangami. 2. Se tiveres sido enlaçados pelas tuas declarações da tua boca, Pelas tuas declarações da tua boca. não é assim? Aham. Se tiveres sido apanhado pelas declarações da tua boca, Uhum. parou aí. Aleluia. Ah. Há pessoas que são apanhadas como? Pelas declarações das suas bocas. Eza na bato bakangama à travers ba Estou déclaration. pregando aqui esta noite. Nazoteya nani na butu ya lelo. Todo aquele que se meteu na armadilha, esta noite deve sair. Moto nyonso amitami na piège na ntongo ya lelo abimi. Estou pregando vocabulários da derrota na tua boca. É uma armadilha. Parole vivante. Te-tu engagé par tes paroles? Você próprio se engajou na Non, tua... ouais, engagé, donc on continue Ah, cage. entrar numa Cage. prisão. Ok. Yeah. Sim. Et lié par tes promesses à ce sujet. Está amarrado pelas promessas que você fez, pelas palavras que você falou. Alguém está comigo aqui. Amen. Desde hoje, sabe, desde aquele dia, mudei a minha maneira de orar. Kobanda jour wana na changer façon Seja na que estou a dormir. Agora escuta, essa palavra, pastor Guilherme, dois sentidos. Parole Tem eza na deux sentido sens. positiva e negativa. Eza na sens positif et puis négatif. Você próprio pode se amarrar pela palavra do sucesso. Yo moko koyi komikanga à travers parole ya succès. Hein? Você compreende? Eu sou preso do sucesso. Nga naza Preso prisonnier ya da succès. bênção. Prisonnier Eu ya sou bénédiction. preso da grandeza. Naza prisonnier ya Alguém está grandeur. comigo? Amen. Significa que tudo que você confessa, você próprio se amarrou aquilo. C'est-à-dire nyonso oyo ozoconfesse yo moko mikanga Se na você yango. declara milionário, essas palavras te deixam preso. C'est-à-dire soki odéclare naza millionnaire omikotisi na prison ya Est-ce que millionnaire. você como madame? Amen. Quem está a chegar? Nani Papa, azokoma? só para lingara, não vamos falar aqui bem. Quem está a chegar aquilo que eu estou pregando? Nani azokoma na oyo nazoteya? Agora, no lugar de confessar negativo, se você mudar o seu sentido, esika oloba kaka négatif soki ochange sens nango obongi. é por isso que quando nós falamos, declara que você é grande. As palavras. yango ere tozoloba déclare oza grand le parole. Papa, tanga kuna ansia wazoni so. Zongela lingala. De yeba te maloba na yo pe elaka na yo ekangi yo lokola motambo. Alléluia. Amen. Succès ekanga yo lokola Motambo. Amen. bozali watote. Amen. Os milhões te prendem como armadilha. bamilio ekanga Será que ele está comigo? Amen. O mundo destino batalha com na maloba. O destino mesmo são palavras de agora. Destiné lobi na yo eza baparole ozoprononce Tudo que você declara, nyonso ozodéclare faz aquilo com toda convicção. sala yango na conviction nyonso. Estás a fazer o quê? Ozosala nini? Ozokanga. 2. Na yema bem mikolo. Seja que estou dormir. Ata nazolala. Makarabo shakandaraba. Amen. Heya kabakabrezanda rakata. Maloba nanga moge komisinga nini? Mutambo. Prisonnier. Eu nunca serei preso da derrota. Jamais nakozala prisonnier ya Eu chef. portanto declaro, ninguém vai me matar. yango nadéclaraka moto te Até que akobomanga Deus me chamar. ti nzambe akobenganga.
pode fazer todas as guerras, planos, okoki kosala pode baguerre, meter veneno, ninguém vai me conseguir. okoki kotia poison moto te akolonga nga. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen, Nzambe Fala no apambola. teu irmão, tudo depende da tua boca. Loba na ndeko no nyonso ezodépendre na munoko na yo. A vida e a morte está onde? La vie et la mort, A derrota e o êxito está onde? l'échec et la réussite. Não vem me falar que eu não tenho mãe. A minha mãe faleceu, me deixou. O meu Koloba na pai, te, eu naza não na tenho mama marido. te, naza na Quem mobali te te. diz que todas as mulheres que estão a ter êxito são casadas? Nani ayebi yo ke basi nyonso bazo réussir babala. Nazotuna yo nani? E quem te diz que todas as casadas estão a avançar na vida? Nani pa ayebi yo ba marié nyonso bazo avancer na vie. Vamos escolher isso aí a paz. Balala na Luanda. Lala na etoko. Bala. O problema é a tua boca. Vai mais velho. Problème eza munoko na yo. 2. Agora estás preso pelas suas próprias palavras. Agora estás como? Preso Preso pelas tuas próprias palavras. palavras. Mais nada. Caiu numa armadilha. Caiu aonde? Numa armadilha perigosa. perigosa. Interpretou como? Balobi okangami na piège moko dangereux. Primeiro armadilha é já grave. Agora quando diz armadilha perigosa, não tem saída. Piège yango mona eza mabe makasi siko piège oyo eza dangereux, c'est-à-dire sortie eza te. Amém? Amen. Não tem saída. Sortie eza te. Quem está dormindo não se ama. As coisas que eu estou a pregar são sérias. Bouge mutazolala yebisa ye ere oyo oke wapi. Estou a pregar alguém esta noite. Nazoteya mutu. Eu não posso continuar assim. Alguém tem que se levantar e dizer 3 palavras ou 2 minutos a falar. Mutu moko fo telema sikoyo ozwa 2 minutes 3 minutes ozoloba. Eu quero que você fala no ar. Loba na mupe. Nesta noite, Na butwa lelo. eu não acredito na derrota. Ngana nimelaka échec. Eu sou mais que um vencedor. Je suis plus que Eu sou vainqueur. a cabeça, não a cauda. Naza moto mokila te. Eu sou grande. Je suis grand. Vou chegar até lá. Nakokoma ti O wana. que ninguém fez na minha família. Oyo moto te asali na famille na Eu vou começar. anakobanda. Começa a profetizar. Nakoprofetize. Começa a se amarrar pelas tuas palavras. Nakomikanga na maloba na yo. Na micangi na maloro, na micangi. Lesopa. Mekalobare. Rakala. Oh. Cara, vou casar. Sou a pessoa. Agora, Kikoyo. você próprio anula todas as palavras que eles aproveitaram. Yo moko anile ba parole bango. Todas as palavras negativas Toutes les paroles que você négatives. já tinha confessado no passado. Oyo yo so confessar na Está se passé. complicar agora. Eles vão compliquer. Começa a anular. Fala ao diabo, você não vai me conseguir. Bana diable yo kokokanga te. Eu próprio já estou a abrir. Banda Toda palavra do diabo, eu vou anular. Toda palavra do bagaço,
Na kuombe na Yesu. Au nom de Jésus. Ezobeba. Au nom de Jésus. Ezomando Besula Baba. Ekamasoli de Barabasaka Yedoni. Ekuya. Epanzana. Ekeba. Ekuka. Ezanile. Ezanile. Akamayede. Ekamasoli Sandorobe. Ekamasoli Ate Poliato. Alebe si alebe ka. Alebe si alebe ka. Arante Tepo. Ibratehu Zagalebo. Ekamasandalebe. In Jesus' name. Fala comigo, mudei a maneira de falar. Lobana changer le lenga koloba. É uma armadilha. C'est un piège. Amém. Amém. Esse versículo de provérbio não pode faltar na tua casa. Verset oyo koiko zanga tena. Se ouvir alguém falar negativamente, olha, abre já, abre. Cuidado o que você está falando. Soko yoki mutazolo ba négatif. Lobana ye tala proverbe nini lobi. Amém? Amen. Obrigado, vamos sentar. Tovandi. Quem está sendo abençoado? Nani azopambola. Observação neste ponto. Observation na point oyo. Escreva ali observação. Comment observation? O vale da sombra da morte. Les valeurs de l'ombre Là. de la mort. O vale da sombra da morte. Valeurs de l'ombre de la mort. A cova dos leões. Libulu ya ba lion. O deserto Désert e a cruz et la croix. não é a presença da derrota. Et ça, jamais présence et échec. Ao contrário, Au contraire, é a preparação para a nossa grandeza. et sa préparation pour la grandeur na biso. Vou voltar de novo. Nazo zongela lisusu. Repito, observação. Na répété, observation. O vale da sombra da morte, Vallée de l'ombre de la mort, vírgula, virgule. a cova dos leões, Libulu ya ba lion, vírgula, virgule. estamos juntos? Tous ensemble. O deserto, Désert, vírgula, virgule. e o deserto e a cruz. Quando fala da cruz, estou falando de Jesus. C'est-à-dire désert et la croix. Lorsque je parle de la croix, je parle de Jésus. Não é a presença ou não significa a derrota nas nossas vidas. Et liko laxate toko lobate échec na ba vie biso. Mas ao contrário, é uma preparação para a nossa grandeza. Mais au contraire, et sa préparation pour la grandeur. Alguém está comigo? Tout mon quoi sananga? Olha aqui. Langa? Seja que está passando no vale da sombra da morte, Même si aux autres traversés sur le valet de l'ombre de la mort, não confessa a morte, é uma passagem. qu'on confessait morté et sa passage. Se se encontra na cova dos leões, Só não que- significa que você foi derrotado. Ce que mi kutsami na kati ya libulu ya ba lion, et liko lobate ozui échec. Alguém está comigo? Tout mon quoi sananga? É por isso a Bíblia diz que o fraco diga que ele é forte. Yango Bible lobby que le faible dise je suis fort. Se está passando deserto, Ce que je le canadien, não significa que você foi derrotado. et liko lobate que yo échoué. Estou falar ao contrário, é uma preparação para a grandeza. Loba, le contraire, et sa préparation pour la grandeur. Significa que os problemas para um filho de Deus são escadas para avançar na vida. C'est-à-dire, le problème pour Nabana Nzambe est ça escalier pour au matin la vie. A cruz para Jesus parece ser a derrota, mas não é ali que tudo foi consumado. Crois pour na Jésus et apparaîtra qu'il a l'échec, mais c'est là où tout est accompli. Deixa os inimigos te crucificar, vão ser surpreendidos. Tika ba ennemi ba crucifié yo, ba cause la surpris. Estou pregando alguém esta noite. Nazote ya mutu na butu Essa lelo. deve ser a nossa mentalidade. Oye fue ça la Perante mentalité. os problemas, Devant le problème,
cada problema, cada Golias, você sabe Chaque que problème, esse chaque Goliath. Golias vai me ajudar para casar. Oui, que Goliath a kosunga nga pona bala. Os outros viam Golias como obstáculo, para David viu Golias como oportunidade. Misusu bamoni Goliath obstacle, mais David a moni opportunité. Perguntou o que vão dar à pessoa que vai lhe matar. Atuni, nini bakopesa mutu akoboma ye. Afinal, por detrás de Golias tem casamento, tem milhões. Or, na sima ya Goliath, eza na libala, eza na ba million. Para os outros era problema, estavam a fugir. Pona batu musu ezaki problème bazokima. Davi disse, esse é um bom problema que dá casamento. David alobi eza problème ya malamu epesaka mariage. Deixa que todos os problemas que vai vir que traz benefício para você. Tika ba problème nyonso koki kokomelo emema bénéfice mpona yo. Estou pregando alguém. Nazoteya mutu. As circunstâncias Deus vai criar só para te enriquecer. Amen. Il y a des circonstances qui vont vous permettre pour enrichir yo. Deus vai te tirar de uma empresa para te levar numa outra empresa onde que vai avançar na vida. Zamba kolongolo na entreprise mususu, akelo na entreprise mususu pour avancer na vie. Então, se você tem esse conhecimento, nunca vai chorar perante um problema. Ceux qui ont la connaissance, jamais kolela devant un problème. Écoute. Amen. Ponto número 6. Sixième point. 6. Estou no 5. Hã? Agora é 6. 6. Deus vai julgar as derrotas nas nossas vidas Zamba akojije ba échec na ba vie na biso pela glória do seu nome. pona nkembo ya kombo na ye. Repito. Na répéter. Deus vai julgar as derrotas das nossas vidas Zamba akojije ba échec ya ba vie na biso somente pela glória do seu nome. rien que pour la gloire de son nom. Salmo 23, verso 3. Psaume 23, 3. Salmo 23, Psaume 23, verso 3. verset 3. Tudo que Deus faz Nyonso Nzambe asalaka não é para a tua glória, mas é para a sua própria glória, é para o seu nome, desculpa. eza pona gloire na yo te, mais eza pona gloire ya kombo na ye. Amém? Não é para a glória do teu nome, Eza pona gloire ya yo te, é para a glória do nome dele. eza pona nkembo ya kombo na Então ye. Deus, para julgar a derrota, é negócio. Nzambe po juger échec eza baffaire. Fala comigo, é negócio. Loba na nga eza baffaire. Então esta noite vai orar, Deus julga para que o teu nome seja glorificado. Fonte pode ler isso. Na butwa eloko osambela Nzambe juger po kombo na yo ezala glorifié. Aleluia. Amen. A sua vitória dá a Deus glória. Victoire na yo epesaka Nzambe gloire. Não estão a falar. Amen. Eu disse a tua vitória, Nalobi victoire na yo, a tua prosperidade, prospérité na yo, dá glória em nome do Senhor. epesaka gloire na kombo ya Nzambe. O que é que diz a Bíblia, fruto? Salmo 23, 3. Psaume 23, 3. Salmos capítulo 23, versículo 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. L'Éternel, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Amém? Amen. Está aqui. Fruto, não sei se lês o quê. Diz aqui. Refrigerar a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Está lá? Amém? Ozawana? Tudo que Deus faz é para o quê? Nyonso Nzambe asalaka eza pona nini? Kombo na ye. Não é para o teu nome. Eza pona kombo na yo te. Aleluia. Amen. 7. Sétima coisa a conhecer. Septième chose à Deus connaître. vai julgar as derrotas Nzambe akojuge ba échec para demonstrar pona kodémontrer, a sua força perante os nossos inimigos. pona kolakisa force na ye devant nos ennemis.
Deus julga, vai julgar as nossas derrotas Nzambe akojuge ba échec na biso para demonstrar a sua força pona ko démontrer force na ou ye, o seu poder soit puissance na ye perante os nossos inimigos. devant ba ennemi na biso. É por isso que Davi está a orar Yango David azosambela no Salmo 35 na Psaume 35 que eles não digam que nós lhe apanhamos. Que eles, os inimigos, não ba falam ennemi baloba te que me apanharam. ke bazwi É biso. por isso que estou a clamar a você. Yango nazobelela yo, Vem julgar. viens Vem juger. defender a minha causa. Yaka Significa kodefendre. que você vem demonstrar o teu poder aqui. C'est-à-dire yako lakisa puissance na yo awa. Não é que estou pregando aqui. Est-ce que nazoteya moto? Salmo 23, 4 a 5. Escuta, Deus é provocador. Nzambe aza provocateur. Salmos 23, verso 4 a 5. Psaume 23, 4 a O 5. que é que David diz? David alobini. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verso 5. Verso Verset 5. Fala comigo, Deus mesmo provoca pessoas. Nzambe vraiment provoca bato. Preparas uma mesa perante a mim, na presença de quem é? Dos meus inimigos. Agora me faz mais o que? Ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Você vai ter êxito. Os teus inimigos vão te combater, estão a olhar, mas Deus te abriu a porta. Yo kozwa réussite. Liboso ba ennemi bazo tala yo, bazo kokate ponza mafuta. Agora espera, diz o quê? Você prepara a mesa, a minha mesa. Tu prépares la table. Alguém está comigo aqui? Amen. Na presença de quem é? Na présence ya banana. Agora pergunta, mas o que os inimigos estão a fazer? Chikotuna ba ennemi bazo salani. Está na tua presença a fazer o quê? Baza na présence na yo. Não é para lançar projecções, Ezate pona ko lancer ba não é para te projection. atacar. Ezate pona ko attaquer yo. Agora, Deus é muito matumbo, Nzambe aza matumboli makasi. Tesoi na lobi. meteu a mesa mesmo na presença dele, Atie mesa na présence na bango. vai te dar casamento e eles estão a olhar. Azopeso mariage bango bazotala. Alô, está lhes falar, vem agora enfeitiçar. Boye. Kaye. Esse é o teu Deus. Yango eza nzambe na yo. Fala no teu irmão, esse é o meu Deus. Yango nzambe na yo. Seja que estou rodeado dos inimigos, Ata naza entouré na ba ennemi. Deus é capaz de te abençoar. Tu es capable de te bénir. É capaz de te exaltar. Tu es capable de te lever. Deixa os inimigos, ao invés de ficar lá, de sentar lá. Ba ennemi na yo bakosala wana. E a de fofo bakufate, baza lá, Wana. para ser testemunhas. Po bazala ba témoin. Bamela soi, ndenge ozobala bango bamela soi. Amen. Eles doer. Yeyo. Como que você tem a casa? Como que você comprou o carro? Ele está a olhar. Você trouxe um outro carro. Yo yena voiture mosusu. Fala no teu irmão, lhe deixa ainda viver. Wana nekorotika bango nanu ba vivre. Para ver Po ba mona. como é que você vai começar a contar dinheiro com máquinas. Rebongo na machine. Porque não tem como contar nas mãos. Ozokoka te kokonte na maboko. Agora tem máquina na tua casa. Osomi mbongo te na maboko. 100, 200. Porque é muito. Eleki ebele. Aquela tua tia feiticeira tem que estar lá. Tata mwasi andoki fo azala wana. Estou pregando o quê? Nazoteya nini? O que que Deus está fazendo aqui? Nini nzambe azosala o? Está a demonstrar que Azodemontre. Ele é o Todo-Poderoso. Aza le tout Que Ele que tem poder. Aza na Ele pode estar na tua presença akoki kozala na
na Não impede a Deus para te abençoar, ekuempêche nzambe eti apambola yo para te ungir awendre no yo teu ministério, no teu negócio. na bafere na Deus te ministère. unge mesmo na presença dele. nzambe awendre yo na présence na bango. Estes são versículos para interceder, são esses. oyo eza baverse mpona kointerceder. O que Deus está fazendo aqui? nini nzambe azosala awa? Para te tirar na mente, o tata mwasi, o noko, o papa mutabloka kangai, deixa ele estar presente. nzambe azolongola na motu na yo soki nazovanse te eza bango bandoki tata mwasi te bazala wana. E Davi disse: é na presença dos meus inimigos que ele meteu o quê? A mesa para comer. David alobi na présence ya baennemi atandi mesa Agora abongisi. Deus é grave. nzambe aza Os grave. inimigos não comeram, você está a comer bem. baennemi balie te me yo ozolia bien Não vai lhe dar raiva. ekopesa bango kanda Mas te não tem como te tocar. me baza na ndenge ya kotushe yo te. Porque o Todo-Poderoso que estendeu a mesa, ele próprio está lá. po le tout puissant atandi mesa ye moko aza wana. E aonde que ele está? esika ya O aza inimigo não veio. ennemi akoki koya te. É bom conhecer este Deus. eza malamu koyeba nzambe oyo. Alguém está sendo abençoado. amen. Me deixa só acabar. tika nga nasilisa. Ponto número 8. point numéro 8. Quem foi abençoado? nani apambolami? Assim não vou falar mais dos segredos. Só vou acabar aqui. Hã? Ponto número 8. point Deus numéro vai 8. jogar as nossas derrotas nzambe akojuge baeshek na biso para manifestar a sua fidelidade pelo conosco. pour manifester sa fidélité pour nous. Deus vai julgar as nzambe nossas akojuge derrotas baeshek na biso para manifestar pour manifester a sua fidelidade conosco. fidélité na ye epa na biso. Nunca conheci um Deus fiel como nosso Deus. jamais nayeba nzambe fidèle lokola nzambe na biso. 1 de Tessalonicenses 5, verso 24. 1 Thessaloniciens 5, 4. 24. 5, 24. 1 Tessalonicenses 5, 1 Thessaloniciens 5, 24. 24. 2 Tessalonicenses, 2 Thessaloniciens, capítulo 3, verso 3. verset 3, chapitre 3, verset 3. Vamos ler só 1, 5, verso 24. 1 Tessalonicenses. Totangi 1 Thessaloniciens 5, 24. Quem foi abençoado? As coisas a conhecer acerca da derrota. Les choses à connaître sur l'échec. Essa maneira você pode julgar qualquer inimigo. Leitura, faz favor. 24. Celui qui vous appelait est fidèle, Uhum. et c'est lui qui le fera. É ele. Vai, Amém. vai. 24. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Amém. Aquele Amém. que vos chamou é Fiel. fiel e fará isso. Vai fazer o quê? Akosala nini? Vai julgar a derrota. Akojuge échec. Fala comigo, ele é fiel. Loba aza fidèle. É ele que vai fazer. Ye nde akosala Não ngo. sou eu. Ngai te. Ele vai fazer para a glória do seu nome. Ye akosala mpona gloire ya kombo Ele na vai ye. fazer para demonstrar o seu poder. Akosala mpo ademontre puissance na Ele ye. vai fazer para mostrar que ele é fiel comigo. Akosala mpo alakisaki aza fidèle epa na nga. Ele julgou os egípcios para mostrar que ele era fiel com seu povo. Ye ajujaki baégyptien mpo alakisaki aza fidèle na peuple na ye. Prometeu Aprometaki que ele estará com eles. akozala na bango. Irão na escravidão. Baokende na Mas ele esclavagisme. prometeu que vai lhes tirar lá. Ye aprometaki akolongola bango kuna. E manifestou a fidelidade. Amanifeste fidélité. Seja que você é infiel, Deus ficará sempre fiel. Ata yo oza infidèle, mais nzambe akozala toujours fidèle. Deus é fiel, Il est fidèle, fiel, fidèle, fiel. il est fidèle.
O Deus é fiel. Oh, Jésus Fala est comigo, fidèle. ele é sempre fiel. Il est toujours fidèle. Último ponto para hoje. Deuxième point pour Nalelo. Último. Point à souka pour Nalelo. Amém. Amen. Quem foi abençoado? Nani apambolami. A nona coisa a conhecer. Neuvième chose à connaître. Deus julgará as nossas derrotas. Zambe akojije ba échec na biso. Estamos juntos. Tous ensemble. A fim de tornar testemunho. Para tornar testemunho. Pour devenir. Pour devenir des témoins. Não, testemunho, témoignage. Estou a falar bem. Deus julgará as nossas derrotas. Zambe akojije ba échec na biso. A fim de tornar testemunho. Enfin et comme ba témoignage. As gerações vindouras. Pour la génération à venir. Deus Zambe vai julgar as nossas derrotas. akojije ba échec na biso. A fim de tornar ou de servir testemunha. Pour servir de témoignage. As gerações vindouras. Na génération future. A coisa que Deus faz hoje para ti. Para que amanhã serve de testemunho. Et servir de témoignage. As pessoas que vão vir amanhã. Na bato bakoya lobby. Se hoje estamos a falar de julgamento. Soki lelo tozolobela jugement. Amém. Na nossa geração. Na génération na porque biso. Deus tinha de julgar os egípcios. Pour Nzambe a jugaki ba égyptien. E hoje está a servir por nós do quê? De testemunho. Lelo ezo servir pour na biso témoignage. 1 Coríntios 10, 11. O que lhes acontecer é para servir. 1 Corinthiens 10, 11. Oye komelaki bango eza pour servir biso. Como exemplo. Comme exemple. Como testemunho. Comme témoignage. Deus tem que te tirar derrota para que os teus filhos amanhã saber o meu pai sofreu na vida, mas Deus dele lhe visitou e transformou a vida dele. Nzambe foi juger échec alongo l'échec pour banano loba témoigner que Nzambe apambola ki papa na biso malgré problème. Alguém tem que saber que o Kazinga começou aqui sem nada. Olha como aquele templo que ele construiu, porque é Deus que julga a derrota. Moto moko foyeba Kazinga bandaki awa na eloko te mais tala ndenge akomi tala temple atongi poto comprendre que Nzambe ajijaka échec. Quem está a receber essa bênção? Nani azoyamba lipa Fala comigo, é possível. Lobananga c'est possible E pode acontecer. et c'est faisable. Juízo 6, 13. Juge 6, 6, 13. 13. Gostei de Gideão. Na sepeli na Gédéon. Quando Deus lhe disse, valente homem. Nzambe bengi vaillant héros. Gideão diz alguma coisa. Gédéon lobielo komoko. Ah, Deus. Oh Dieu. Se você está conosco, Soki osana biso. por que essas coisas todas nos acontecem? Pona nini makambo nyonso ezokoma. Mas uma coisa ele disse. Eloko moko ya Onde lobi. estão os milagres que nos contaram? Wapi ba miracle oyo bayebisa biso. Que os nossos pais nos falaram. Ba papa na biso Ai, babekela ai, biso. ai, 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 ai. Temos testemunho, oh Deus, Déjà na ba témoignage. que os nossos pais, Que ba papa na você nos biso. tirou do Egito. Yo longola ba Os kona nossos Egipto. pais, Ba papa na você biso. abriu o mar vermelho. Ofongola mere Nós rouge. ouvimos, nos Ki contaram. babetela biso. Onde está este Deus? Wapi Nzambe O yo. Deus que julga os inimigos. Nzambe ajijaka ba ennemi. Nos contaram. Babetela biso. Olha, a minha oração, Prière nanga. que a tua vitória Victoire na yo. vai servir de testemunho. Et qu'on servir de témoignage. Alguém está comigo? Amen. Fala com o teu irmão, Deus deve me abençoar. Lobana ndekolo Nzambe A minha papa. bênção vai servir do quê? Librapolina ngai ko servir de témoignage. Para os mais novos que vão vir Bona aqui. bato bakoya awa Você lobi. tem que ser abençoado. Yo fo A pambola. tua vida deve mudar. Bina yo po changer. Quando os outros virão aqui, Tango besusu você bakoya. vai se levantar. Yo ko telema. Eu, quando cheguei aqui, Tango na koma ki. era ninguém. Azaki Não mutu. tinha carro, Azaki na não tinha casa, Azaki na não tinha trabalho. Azaki na Mas musaje. o Deus de Kazinga Nzambe akazinga. mudou a minha
vida. a changé vie. Agora tem casa na França, Yo nazala tem ndako casa no Portugal, nazala tem ndako na casa em Portugal. Thomas Bairro. Nazala ndako na Esse é o testemunho de alguém. wana témoignage ya moto moko. Receba esse testemunho. Reçois cet témoignage. Onde estão os milagres, Guilherme, Où sont les miracles? que nos falaram, Oyo bayebisa que biso. nos contaram? Oyo babetela Nos biso. falaram de sinais e prodígios. Bayebisa biso basine de prodige. Agora, nessa geração, onde está? Siko na génération oyo eza wapi? Essa oração provocou a Deus. Prière oyo provoqué Deus Nzambe. diz a Gideon: eu estarei contigo. Nzambe alobi na Gédéon je serai Vou te avec toi. mostrar que nunca mudei. Nakodémontrer Vou que te na mostrar que changé. ainda sou o mesmo. Nakodémontrer que je suis le A minha même. força ainda não acabou. Makasi na nga na Diz a le Gideon: alobi na você Gédéon. vai vencer essa Yo batalha. kolonga bitumba. Ah, você vai vencer. Yo kolonga. Que Deus vai contigo. Nzambe akokende Que na Deus yo. defenda a tua causa. Nzambe défendre Que cause Deus yo. demonstre o seu poder. A démontrer nguya na É o ye. Deus de C'est julgamento. le Dieu de jugement. Muito moko atele maganga wapi miracle. Ah, wapi miracle. Aonde está as maravilhas? Wapi ba merveille. O que eu vi? Oyo nga na yoka. Que as pessoas andam casadas. Bato babalaka. Já vi que pessoas tornaram milionárias. Sina yoka bato bakoma ba Oh millionnaire. Deus, oh Deus, oh Deus, oh Oh Deus. Dieu. Já ouvi falar. Esina yoka Como koloba. que você julgou os inimigos de Israel? Koma yo shisha banguna ya Israel. Aonde está esses milagres? Wapi ba miracle. Esse julgamento está onde? Jugement oyo eza Levanta a wapi. tua boca, começa a falar com Deus. Kongola monoko banda koloba na Nzambe. Diga a Deus, faz isso para a glória do teu nome. Besala yango mpona ngolu ya kombo na yo. Faz isso para mostrar Zala yango mpo olakisa. que você é fiel comigo, Fidèle. é fiel com a igreja. Oza fidèle à l'église. Mecaia catakara. Sobe mais. Começa a vibrar. Mataba na Eu komite. quero ver. Nalingi na mona. Eu quero experimentar Nalingi na expérimenter. as coisas que eu ouvi falar. Makambo na yoka koloba. E nos contaram. Babetelanga. Há um Deus de julgamento. Il y a un Dieu de jugement. Casa onde? Casa onde? Começa a vibrar, levanta-te. Ema bandako sambela. yesu nakangami na yo yo nde nzete ngai nzambe nazomata mbuma te ndenge nini yesu wapi bambuma olobaki na ngai nga nakangami na yo naza etape ya nzete na yo naza etape ya nzete fami na biso te naza etape ya nzete na yo wapi bambuma yesu nabota mbuma erabrotopolialatanga te nga naza etape ya nzete na yo yesu wapi bambuma olobaki na kobota bambuma ebele nakangami na yo nabota mbuma olobaki kobota kama Vai. Começa a reclamar, oh Deus de julgamento. Na yoka sango. Namona. otanga likolo komba ndenge nini molili ezozipa ngai o yesu Promete o rosto aonde está o Senhor e lá na brotoporia a tua palavra esse escuridão vai me cobrir e lembrar-se de Deus. Ora.
Ishanda Mabro Godo, Baraba Santa Mabro Sotoro, Ishanda Mabro, Ishanda Mabro Godo, Ibraga Dabara, Ishara Barabara, Iraba Santa Mabro Godo, Ishanda Mabro Godo, Ishanda Raba Santa Mabro Godo, Ibra Santa Mabro, Ishanda Mabro Godo, Ishara Santa Mabro Godo, Ishara Balobose, Ibra Santa Rosa, Ibaraba Santa Mabro. In Jesus' name, amen. Uma salva de palmas pela glória de Deus. Uma salva de palmas pela glória do Senhor. A Bíblia diz, em Mateus 12, 37, Matthieu 12, 37, e pela sua palavra, par tes paroles, a sua tes palavra, paroles, não é a minha, eza yanga te, não é de irmã Cita, yanga pete, não é do pastor Paulo. ya pasteur Paul, Pela sua palavra, mais par tes paroles, você pode justificar a sua vida. tu peux justifier ta vie, E pela sua palavra, par tes você paroles, pode condenar a uma vida. tu peux condamner Levante tellement, com a força e agressão. la force, Começa a defender a sua vida comment qu'on défend les contra a vies, derrota, contra os ataques. Levanta a hora, Machada. Xarabababa. In Jesus' name, amen. Oh my God. Vamos mandar fogo. uzotinda moto. Vamos olhando nessa parte aqui, nesse lado. Todo mundo olha aí. Talako toyo. Todas as forças que saem nesse lado. Ba force nyonso ebimaka. Não sei se é norte, se é sul, não sei. nayebi te soki eza nord eza sud. Vamos começar a mandar fogo. tozotinda moto. Toda influência satânica. Influence nyonso satanique. Toda força negativa. Ba force nyonso O négative. inimigo que sai nesse lado. Vamos começar a mandar fogo. Manda fogo, manda. Nakundi moto. Uma salva de palmas pela glória do Senhor. Vamos olhar assim, agora aqui à frente. tala liboso. Vamos começar a arrancar, tozobanda koderacine. desfazer kopanza. todas as palavras negativas, a parole nyonso. toda semente a semence. o inimigo semeou. ennemi a semé. Começa a arrancar, começa a derrubar.
Jesus' name. Amen. Nós estamos aqui para brincar. Tuzate pona kosaka. No combate espiritual, Na combat spirituel. todos os movimentos contam. Tous les mouvements. Aleluia. Amen. Eu não estou aqui para passear. Ngana yako pasiate. Estou aqui para tratar do destino da minha vida. Aye pona ko traiter Porque destiny no ya. combate você não pode ir ali mais début. Na combat ko iko sakana te. Oh, mas tá. Faut mutumo kwa. Aleluia. Amen. Vamos olhar assim. Tala koto. Olha, pega a flecha. Joa flecha. Vamos começar. Lança as flechas. Fina ba flecha. Contra a doença. Contre Contra a malade. pobreza. Contra a pobreza. Sofrimento. Souffrance. Ora, começa a lançar. Liberei amor. Lancez ma flèche, lancez ma flèche. Joia mo. Lancez ma flèche. Sangisa na mabanga. Bamba. Etumba. Lancez. É isso, lança. Lapaiacata. Ecobani, labalouça. Icalabaiacata. In Jesus' name. Amen. Uma salva de palmas pela glória de Deus. Ekela nsambe maboko makasi. Aleluia. Amen. Fala comigo, ainda não acabou. Ainda não acabou. Fala, ainda não acabou. Ainda não acabou. Diabo, você tem problema comigo. Diablo azana problème na yo. Eu vou te dar cabo. Nazopesa yo. Eu vou te dar cabo. Nazopesa yo. Vou te fatigar. Porque Nazolembisa yo. você não é o meu sangue. Poyo zama kila na Porque o ngati. sangue não se fatiga. Amen. Mas eu vou dar cabo ao diabo. Nazosilisa yo dia. Uma salva de palmas pela glória de Deus. Bekela nsambe maboko makasi. Vamos tomar os dentes. Vamos tomar os assentos, uma salva de palmas pela glória de Deus. Ovandi bekela nsambe maboko makasi. O meu Pai nos abençoou. Papa pamboli biso. Oh, esse grande homem de Deus. Oh, c'est un grand homme. Eu gosto, viu, papá? Nalinga koyoka e. Que sabedoria é essa? Quelle sagesse. Inteligência e a graça de Deus. Intelligence, la grâce. Eu vi pessoas gritar. Batuko ganga. Eu vi pessoas celebrar. Batuko célébrer. Mas quando meu pai estava a pregar, Metango papa zotea. eu consegui Na koki. escrever. Kokoma. O papai disse que a lista é longa. Papa lobi liste za mulai. Ele não podia dar todo o segredo. Akoki kopesa ba secret nyonso te. Papai deu 9. Apesi 9. Eu vou acrescentar um segredo. Nga nazobakisa moko. 10º segredo. 10e secret. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Por favor. Aleluia. Amen. Esse amém é fraco, mas suba um pouco. Aleluia. Amen. O 10º segredo, 10e secret. Deus se vai julgar Nzambe ako juger os inimigos ba ennemi daquele que apresenta as ofertas na ba oyo ba présentaka ba offrande no tempo fixado. na temps fixé. Aleluia. Amen. Aqui há problemas. Awa nde eza problème. Gritamos. Koganga O pessoa se levantar, bato kotelema abater as palmas. kobeta maboko. Amen. Deus abençoe.
Décimo segredo. 10e secret. Deus Nzambe só vai julgar ajishaka kaka os inimigos baenemi daquelas pessoas ya batu oyo que dão oferta bapesaka no offrande tempo fixado. na temps fixé. E makambo mbongo ye. Aleluia. Amen. So, Kaka Deus não é buelo. Nzambe aza soba te. Deus gosta dos interesses. Nzambe alingaka baintere Nunca pensa na vida kokanisa te na que vie. Deus vai se colocar Nzambe akotia numa situação akota na situation pela qual ele não vai beneficiar nada. esika oyo akobeneficie te. É pura mentira. Eza lokuta makasi. Décimo segredo. 10e secret. Deus só vai julgar Nzambe akojuge aka os inimigos baenemi daquelas pessoas ya batu oyo que dá a oferta bapesaka offrande no tempo fixado. na temps fixé. Número 28. Nombre 28. Versículo 1 até o 2º, meu irmão. Vamos lá. Verset 1 à 2. Nombre Número 28. Nombre 28. Versículo 1 a 2. Verset 1 à 2. Le Seigneur dit à Moïse Ah, papa. de transmettre aux Israélites les ordres suivants. 2 points. Papa, toquei, yaya. Vous veillerez à présenter au Seigneur Vous veillerez à présenter au Seigneur au moment fixé au moment fixé les offrandes qui lui sont dues. My God. Amen. Mamãe, vamos aí. Quero ouvir a minha língua. Vamos. 1. O Senhor Deus disse a Moisés. Albine Nini. 2. Ah. Mande que os israelitas tragam para mim, Hã? no tempo certo, as ofertas de alimento, Oxi. que tenham um cheiro que me agrada. Gostei da versão da minha mommy. Gostei da sua Bíblia. É aqui. O Senhor disse a Moisés: Le Seigneur dit à Moïse ordena aos israelitas, na mifa, ordonne au peuple de films a mifa, e recomenda-lhe et recommande-les que não deixe de me apresentar no tempo fixado as ofertas. Amen. Você não bateu palma porque é oferta. Yo beti maboko te po eza offrande. Sabe, homem só gosta de receber. Batu balingaka toujours kozwa. Homem não gosta de dar. Moto apesaka te na facilité. Escuta. Yoka. Aleluia. Amen. A vida é dar e receber. Vie eza kopesa na kozwa. Sim, você gritou. Oui, ogangi. Mas de 10º segredos. Mais 10e secret, Deus não vai julgar inimigo de qualquer pessoa. Nzambe akojuge ba ennemi à n'importe quelle personne te. Não se engana. Ko se trompe. Recebemos muitas mensagens. To recevoir ba message ebele. 5 anos a ouvir a palavra de Deus. 5 années koyoka parole. Ao lado do grande homem de Deus. Pembeni ya un grand homme. Mas será? Bokolonga. Mas será? Hoje, Lelo. você tem testemunho na mão. Yo sana témoignage na maboko. Porque você só cumpre uma parte. Po yo osalaka partie E a outra moko. parte você deixa cair. Mais partie mosusu otikaka. Deus é interesseiro. Yo Nzambe aza trop intéressant. Aleluia. Amen. Ele só vai julgar Ye ajishaka kaka. os teus inimigos Ba ennemi na yo. se você traga Soki yo memi. a oferta Offrande ao tempo fixado. na temps fixé. Meu irmão, cita. Oui, papa. O tempo fixado é esse tempo. Temps fixé exactement sikoyo. O que você está pensando? Nini yo O sokalisa. tempo fixado. Temps fixé. Esse tempo da oferta. Mama, Exactement sikoyo. hein? Simba poche. O tempo yangoyo, papa, esse tempo. Temps yango yo. O tempo fixado. Le temps fixé. Se você quer, irmão, Soki olingi. que Deus Que Nzambe julga ajige. hein, aquelas bestas Banyama. que comem semente, Oyo baliaka semence. que conservam o seu dinheiro, Oyo bakonservaka mbongo na yo. você tem que levar a oferta Yo fo mema offrande. ao tempo fixado. Na temps fixé. Levando o tempo, a oferta Komema offrande. é uma ordem Eza ordre. para que Deus julga. Po Nzambe ajige. É por isso, Mpo na yango. em Malaquias, Na Malachi. Deus diz, Nzambe alobi. se eu me lembro, Soki na nga Malaquias nasepeli. 3, Malachi 3. 10, 10. a Bíblia diz, Dieu dit. traga na casa do tesouro, Mène dans la maison du trésor. na igreja, Dans l'église. aleluia, Amen. as vossas ofertas Vos offrandes. e vosso dízimo. Et vos dîmes.
Alléluia. Amen. Afin que Afin que haja matimento qu'il y a le salut na minha dans casa. ma maison. Coloca minha prova Bopuvenga e você verão soki se bokumo eu soki nga não abre. nakofongola te. Toki ko changer Se langage. você não verá, Soki se eu não julgar você de so mim. inga na ko juger ba ennemi na yo. Deus disse, Nzambe alobi por causa disso, pona yango eu vou ameaçar ana ko os menacer devoradores. ba dévorateur. Eu profetizo, Profetize. todos os devoradores da sua vida serão julgados em nome de À Jesus. la juger au nom de Jésus. É batota, aleluia. Amen. Todo devorador Ba que anda dévorateur. comendo teu dinheiro, Aliaka que anda moko na comendo yo. teu trabalho, Aliaka musala. nesta noite Abuto vão ser julgados. à la juger. My God, são coisas sérias. Sont les choses sérieuses. Chegamos ao tempo do ofertório. Donc combien de temps offrande Se você quer, soki olingi. apa, koganga te, você pode gritar, mas nada acontece Poko depois. gang eloko tezo salema. Faça algo, Sala quelque chose. porque o tempo ofertório, Pour des temps des Deus offrandes. vai começar a julgar. Nzambe akobanda ko juger. Aleluia. Amen.